Bom dia, irmãos. Mais um dia reunidos, ainda estudando a parte do Deus Pai no nosso estudo sobre a Trindade. Como vocês já sabem, nós estaremos estudando durante o ano todo a Trindade, porém em blocos. Nós vamos estudar o bloco relacionado ao Deus Pai, o bloco relacionado ao Deus Filho e o bloco relacionado ao Deus Espírito Santo. E a gente ainda está estudando a parte que trata sobre os aspectos, as questões e tudo que envolve o Deus Pai, né? Então, hoje a gente segue o nosso estudo e a gente vem tratando alguns assuntos, e esses assuntos eles vão se completando. E, naturalmente, após a gente estudar sobre a questão de sermos filhos adotados e todas essas questões, não é estranho que a gente estude um pouco o aspecto de e como nosso Pai cuida de nós. Como que ele nos protege de fazermos coisas completamente absurdas, como que ele nos cerca e, consequentemente, o que ele faz quando nós fazemos o que não devemos fazer. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre a questão relacionada à correção, à disciplina, à exortação do nosso Senhor, do nosso Deus. E, para isso, nós vamos entender um pouquinho mais sobre Hebreus 1, do versículo 1 ao 13. Porém, nós não iremos ficar apenas neste texto que a gente já leu no começo da escola dominical. Nós vamos falar um pouquinho também do capítulo 12 de Hebreus, do versículo 4 ao versículo 13. E nós também vamos ver um pouquinho de Romanos 8, capítulo 12 ao 16. Então, vamos ler esses dois textos também. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 12 ao 16, e depois nós vamos abrir em Hebreus e ler do versículo 4 ao versículo 13. Romanos 8, do versículo 12 ao versículo 16. Filhos e herdeiros, é o títulozinho que tem neste trecho. A gente vai ler até o 17, na verdade, para ler o pedaço inteiro. Leiamos. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E agora nós vamos ler Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 13. Vamos ler de forma alternada este. Provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe.
Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Irmãos, fica muito claro quando a gente lê essas duas passagens, principalmente essas três, né? Mas essas duas que a gente acabou de ler, é uma exposição muito simples do que é o amor especial, o amor inseparável de Deus para com o seu povo. O pastor Jonathan Edwards, ele fala que esse amor, ele é o amor doce de Deus. Por quê? Porque ele é um amor que cuida. Ele não é um amor que é da boca para fora. Porque a própria Bíblia nos traz que quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Quem ama, mostra para o seu amado que ele precisa de proteção, principalmente quando a gente trata do amor paternal. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver que através dessas passagens e nós começaremos a entender que o amor de Deus para com o seu povo, ele é único. Ele é um amor especial. Por quê? Porque ele é um amor salvador. E ele é um amor que perdura. Ele é um amor que nunca acaba, nunca acabará. Ao lermos Romanos 8, a gente viu que as doutrinas da soberania de Deus, ela atinge o seu auge quando o próprio Deus mostra o seu amor salvador especial para com o seu povo. E esse amor, ele é demonstrado na vida apenas de seus filhos. Esse amor especial de Deus, ele só é demonstrado na vida dos seus filhos. E é por isso que é muito importante a gente vir em todas as escolas dominicais, gente, para que a gente possa ver passo a passo as questões. A gente estudou sobre a questão dos filhos adotivos e dos filhos da ira, a divisão e a separação, as diferenças entre eles. E aqui está o auge dessa diferença. Que o amor especial, o amor salvador de Deus, ele só é demonstrado na vida dos seus filhos. Da mesma maneira, Hebreus 12, ele mostra para a gente que a disciplina é prova desse amor paternal de Deus, para com os seus filhos. Não está funcionando. Aí. Então, Romanos 12, ele traz para a gente que, pela graça de Deus, o amor do Pai demonstrado através de sua disciplina, de sua correção, é uma coisa que não pode ser ignorado, muito menos uma coisa que pode provocar em nós certos tipos de revolta, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Esse amor, ele não pode ser ignorado, e essa verdade, ela coloca a vida de muitos cristãos em crise. Pois eles se veem diante de duas possibilidades. Ou negam a infalível autoridade das Escrituras, negando assim o que as Escrituras ensinam sobre exortação e disciplina, ou eles aceitam essa disciplina, essa doutrina como bíblica, e, portanto, verdadeira, e passam a praticá-la. Porque que hipocrisia há se nós entendermos que exortação e disciplina é algo correto, é algo que é uma demonstração de amor paternal e nós não aplicamos esse ensino e essa doutrina em nossas vidas. Não passa de uma hipocrisia. Então a gente
fica de frente dessas duas realidades. Ou a gente nega a infalível autoridade das Escrituras, quando a gente nega os caráteres e os aspectos de disciplina e exortação, ou a gente aceita e passa a praticá-las. E a gente vê com muita frequência, mas muita frequência mesmo, no meio das igrejas, pessoas, líderes e pastores que, se você questioná-los com relação à exortação e disciplina, eles vão falar, sim, é correto. Mas na prática do dia a dia, a gente não observa essa doutrina sendo aplicada, por medo de evasão da igreja, por medo de conflitos com as famílias, por medo de conflitos com os membros, e a gente vê que é uma doutrina que é deixada um pouquinho de lado, né? E a gente vai esquecendo e vai botando panos quentes, como é uma frase que hoje em dia a gente escuta muito, né? A gente vai botando panos quentes e a gente deixa de aplicar essa doutrina no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Deus usa Romanos 8 e 12 para nos levar a perceber que nós não podemos ser separados do amor de Deus em Cristo Jesus. Que nós, o povo de Deus, temos o amor de Deus que não pode ser levado embora. Nós não podemos ser levados da mão de Deus. Nós não podemos pular da mão de Deus. Nós não iremos fugir da mão de Deus. E essa mão de Deus, ela é uma mão que nos corrige, que nos disciplina e nos exorta. Deus, Ele nos tem na palma de sua mão. Ele imprime seu amor sobre nós. E graciosamente Ele nos empurra e nos convence pelo Espírito Santo de que nós somos filhos. E, consequentemente, Ele nos empurra a fazer as coisas de forma correta. Porque se dependesse de nós, nós não faríamos. Você já viu quando... A gente está com um pouquinho de criança aqui na igreja, né? É pouco ainda. Dá para aumentar aí, gente. Dá para melhorar. A gente está com um pouquinho de crianças aqui na igreja. E a gente vê que, dia após dia, a gente precisa ficar cercando esses pequenos. E não só os pais, irmãos. A gente como titios, né? Nós somos titios, né? Vovôs desses pequenos. E a gente precisa ir empurrando essas crianças para o lado correto. Por exemplo, a criança corre para a rua. A gente vai, cerca ela e empurra essa criança de volta para a segurança. Porque se depender da criança, ela vai fazer besteira. É a mesma coisa. O Espírito Santo, ele nos empurra, ele vai nos convencendo, né, de que o Senhor, ele cuida de nós e de que nós não podemos fugir da mão do nosso Deus. E a maravilhosa doutrina do amor salvador de Deus para com o seu povo, ela é fundamental e nós precisamos entender ela de forma correta. Nós precisamos entender a doutrina da eleição e reprovação e a integridade da nossa salvação para que a gente possa entender a doutrina da correção. Em Hebreus 12, o autor escreve assim, no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra mesmo. O autor aqui, ele está apontando para Cristo. Ele diz, considerai-o, olhe para Cristo, fixe seus olhos sobre ele. E é de se considerar que quando Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, que nós, em nosso estado natural, estado de rebeldia e pecado, nós estávamos caminhando para a morte. E é exatamente isso que nós fizemos como pecadores em nosso estado natural. Nós estávamos caminhando para a morte. E por causa disso, nós levamos Cristo à morte. E isso é uma contradição. A maior de todas as contradições, que Cristo, o Senhor da glória, ele foi morto pela mão de pecadores. Os próprios pecadores a qual ele, por sua graça e misericórdia, salvou. Olha que contradição, que coisa mais complexa de se entender. Mas nós consideramos o que Deus nos mostra através do livro de Hebreus, que Cristo, ele suportou a cruz. Lá fala, né, no versículo 2, que Cristo suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia. E no versículo 3 ele fala, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma.
que se dependesse de nós, nós não suportaríamos nem o nosso próprio pecado. E nós não iríamos lutar e conseguir lutar contra o pecado. Nós acabaríamos desmaiando se tentássemos por nossas próprias forças lutar contra. Então, irmãos, a gente precisa entender algumas questões. A gente precisa entender algumas coisas práticas. Por exemplo, questões relacionadas a pressões, aflições, tentações. Essas coisas, elas vêm contra nós, não somente deste mundo e de Satanás, mas elas vêm contra nós do nosso próprio coração. Coração que é traiçoeiro, como a própria Bíblia fala. O nosso próprio coração, ele atira flechas contra nós. Nosso coração, ele é, como a própria palavra fala, enganoso. E nós somos afligidos por dúvidas, nós somos afligidos por conflitos, nós somos afligidos por ansiedades, por dificuldades, e tudo isso pesa sobre nós. Preocupações, não somente pela nossa vida e alma, mas também por aqueles que nós amamos. E se os nossos olhos fossem abertos aos pecados deste mundo, quase toda vez que nós estivéssemos fazendo qualquer coisa na nossa vida, na rua, assistindo um noticiário ou qualquer coisa do tipo, seria impossível nós não chorarmos ao vermos o pecado, a tristeza e a miséria à nossa volta. E normalmente nós não queremos pensar sobre essas dificuldades e aflições. Nós não queremos pensar sobre os problemas dos nossos amados, dos nossos filhos, daqueles que não conhecem ao Senhor. A gente acaba ficando com medo de pensar sobre todas essas questões, porque nós não estamos experimentando tudo o que acontece de mal ao redor do mundo, pois a gente foge dessas realidades. E por vezes, a gente tem dificuldade de pensar nessas coisas. Mas é somente quando nós enxergamos o pecado deste mundo e os pecados de nosso próprio coração que nós conseguimos enxergar nossa necessidade por Deus. E é só aí que nós conseguimos entender a necessidade de sermos usados por Ele neste mundo. Isso nos faz entender que Deus sempre está conosco. E não somente nos tempos significativos de estresse e ansiedade, mas a cada dia, a cada hora, a cada minuto de nossa vida, Deus está conosco, pois nós necessitamos dele o tempo todo. Mas é necessário entendermos que o nosso Pai, ele não está somente conosco nas aflições e nas tribulações, mas que ele também é o autor dessas aflições e tribulações. Ele trabalha em nós para que nós possamos agir conforme a sua bondade. Então, quando a gente pega todo esse quadro de aflições, ansiedades e necessidades que a gente tem de entender que Deus ele age em nossas vidas, nós também entendemos que esse mesmo Deus ele é um Deus completo, e ele é um Deus que nos protege, e ele é um Deus que usa a disciplina e a exortação para nos proteger. O autor de Hebreus ele diz: não se preocupem, não desmaiem em vossa mente, porque essa é a nossa tendência. E no 4º verso ele fala assim: na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O ponto é muito simples. Os hebreus, para quem essa carta dos Hebreus foi escrita, eles ainda estavam vivos. Eles ainda estavam respirando. Eles ainda não tinham sido mortos, como o próprio Senhor Jesus Cristo foi morto. Então a carta é uma carta de ânimo para os hebreus. Tenham ânimo. E o sangue deles, ainda não sendo derramado na luta contra o pecado, deveria dar a eles ânimo na batalha. Os hebreus que receberam essa carta, eles precisavam ser continuamente encorajados para perseverar na mortificação do pecado na carne. E nós também. Não é à toa que essa carta chegou até nós. Assim como nós precisamos perseverar e dar frutos de retidão, assim como nós precisamos procurar santidade através da graça mantenedora de Deus, os hebreus também precisavam. E essa carta ela chegou até nós, mostrando que nós somos integralmente dependentes de Deus. E assim, sabendo da nossa condição, nós vamos estudar sobre o amor de Deus derramado por nós através dos meios de correção. Então, para fazer um resumo dessa primeira parte da aula,
Todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, elas nos levam a lidarmos com Deus de duas maneiras. E a gente vai ver aqui as duas maneiras que a gente pode lidar. A gente pode lidar da maneira correta, como filhos de Deus, ou a gente pode lidar da maneira errada. E a gente vai ver aqui o porquê de todos esses meios, de todas essas questões voltadas à correção. Então, como nós lemos no versículo 1 ao versículo 5 de Hebreus 1, o resumo: e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. O básico, o resumo, para a gente poder entender Hebreus, está vinculado ao fato de que, como filhos, constantemente nós esquecemos da exortação e constantemente nós esquecemos dos benefícios vinculados à exortação, porque o nosso coração é muito duro. Nós somos propensos a nos esquecer das promessas e verdades de Deus. Nós somos rápidos para esquecer o que Ele nos ensinou. Não somente pela nossa experiência e pela nossa sabedoria, né, que nós temos demonstrado a nós mesmos, mas nós somos rápidos em esquecer o que Deus nos ensina, principalmente quando se trata de exortação. E a gente se esquece que através de seu Espírito, durante os nossos anos como cristãos, a palavra de Deus ela tem nos guiado. Num domingo, nós ouvimos um sermão, e a gente sai daqui assim, transformado. Um sermão que revolucionará o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Um dia depois, é capaz a gente esquecer tudo que aquele sermão nos ensinou. Porque nossa memória é fraca e nós somos fracos em entender e levar para nossas vidas aquilo que nos é ensinado. Qual é a maior tendência que a gente tem de aprendizado quando a gente está ouvindo um sermão? Não sei se acontece com os irmãos, comigo acontece muitas vezes. Eu estou escutando um sermão e eu falo, nossa, fulano de tal precisava ouvir esse sermão. Ao invés de pensar, sou eu que preciso ouvir esse sermão. Deus está falando é a mim. Deus está me explicando como que eu tenho que fazer e como que eu tenho que melhorar. E a gente já pensa, poxa, fulano de tal precisava ouvir essa palavra. Não que não precise. Mas é a gente. A gente tem tido a coragem de assumir o quão nós precisamos melhorar e o quão nós precisamos levar as instruções que aqui na igreja são dadas para a nossa vida. Se nos regozijássemos durante a semana nos sermões que ouvimos a cada domingo, refletindo diariamente e vivendo as exortações gloriosas e as promessas proclamadas a nós, nós encontraríamos tempo tendo diariamente frutos de arrependimento e retidão. E nós precisamos diariamente termos frutos de arrependimento e de retidão, porque as exortações da palavra de Deus, elas são graciosamente dadas a nós. E como o primeiro passo da disciplina e no nosso treinamento, temor e admoestação ao Senhor cai muito bem. Pouco tempo atrás eu estava no Instagram, vendo o Instagram de um amigo meu bem crente, inclusive, eu gosto muito dele, hoje ele não mora mais no Brasil, mas ele postou um negócio que me deixou tão abalado, assim, gente, como vai longe a falta de entendimento que a gente tem sobre exortação e disciplina. Ele falava assim, quando você não castiga um adulto quando ele faz algo errado, aplicando a vara da disciplina. Você não bate num animal quando ele está fazendo algo de errado. Por que você está disciplinando fisicamente o seu filho pequeno? Você só faz isso quando você não tem argumentos para tratar com ele. E você só faz isso porque você quer imprimir no seu filho temor ao invés de respeito. Como se a Bíblia nunca tivesse mandado a gente temer ao nosso Pai. Como se a Bíblia nunca tivesse ensinado nada com relação à vara da disciplina. Como se o fato de nós temermos ao nosso Pai fosse errado. Mas olha o que está falando na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos ter para com o nosso Pai temor. E tem alguns textos que vão além. Temor e tremor.
olha o quão significativo é o respeito que nós devemos ter pelos nossos pais. E eu não estou aqui, em aspecto nenhum, fazendo apologia a espancar uma criança, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas existe a maneira correta de exortarmos e disciplinarmos. E por vezes, até como é nos mostrado lá em Salmos, nós precisamos sentir na carne a consequência dos nossos erros, até mesmo para servir de memória para nós qual é o preço do nosso castigo. E mais uma vez, gente, a Bíblia ela explica as formas corretas que nós temos que disciplinar. Mas a gente esquece totalmente dessa parte do nosso Pai Celeste. E a gente toca só para a parte de que o nosso Pai é amor. Sim, Ele é amor. Ninguém está dizendo que não é amor. Até porque a própria Bíblia fala que quem ama ao Filho, corrige. Então não é esquecer que o nosso Pai é amor, mas muito pelo contrário. É lembrar que o nosso Pai é amor. E que por amor Ele nos corrige. E por amor nós devemos nos espelhar no nosso Pai Celeste e cuidarmos e corrigirmos os nossos filhos e os nossos liderados e a nossa igreja. É claro que existe tempo para tudo, né? Debaixo do sol. Existe tempo para todas as coisas. A gente não vai, né, pegar um filho de 40 anos que aprontou alguma coisa com a gente e dar uma surra nele. Não é assim que funciona. Existem vários aspectos de disciplina e exortação, mas é exatamente isso. Existem vários aspectos de disciplina e exortação. E por que nós somos disciplinados? Por que nós somos exortados? Porque nós estamos debaixo da disciplina de Deus. E como membros, nós estamos debaixo da disciplina da igreja. Por quê? Por que nós estamos debaixo da disciplina da igreja? Porque estamos sob a exortação e o treinamento da palavra de Deus. E quem Deus colocou nas nossas vidas para nos exortar e nos disciplinar? A igreja, os pastores, os líderes. Os pastores, irmãos, eles não existem para apenas orar pelo seu povo e alimentar o seu povo pela palavra de Deus. Os pastores, eles não são chamados primordialmente para fazer as pessoas se sentirem bem sobre si mesmas, semana após semana, mas para fornecer ao povo a palavra de Deus, para que eles possam se arrepender e glorificar a Cristo, a nossa única esperança. Então, um pastor chamado Robert Godfrey, não sei se é assim que fala, ele fala o seguinte: que ele não se sente que foi à igreja a menos que ele se sinta um pouco abatido após o culto. Olha que interessante essa frase. Ele não se sente que foi à igreja num domingo se depois do culto ele não se sentir um pouco abatido. O que isso significa? Se ele não for confrontado, se ele não sentir que o seu pecado foi confrontado, se ele não sentir que foi exortado pela palavra. Então, a cada dia, o Senhor nos chama a sermos abatidos, a ajoelharmos em arrependimento, a nos regozijarmos no fato de termos sido levados a Jesus Cristo mediante o Evangelho, que é consolador e vivo, e que nos conduz a Jesus Cristo. Então, a cada dia do Senhor, tendo examinado a nós e o nosso coração, nós vamos ver que nós recebemos exortação e disciplina, e isso é uma coisa graciosa e maravilhosa, que vem da palavra de Deus, que sempre nos leva à nossa necessidade pelo trabalho e pela pessoa de Cristo. O pensamento que todo o povo de Deus deveria ter, ao entrar no templo, num culto, para um culto, é: eu preciso de disciplina. Eu preciso ser lembrado do meu pecado. E eu preciso mais desesperadamente ainda de ser lembrado da graça de Deus em Jesus Cristo. No versículo 5, ele continua, enquanto o autor cita versículos do livro de Provérbios e Jó. E ele fala assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. Muitas vezes nós respondemos à disciplina com menosprezo. Muitas vezes nós nos tornamos amargos e irritados contra Deus,
pensando que ele não somente virou sua face contra nós, mas que ele está se mantendo distante de nós, de alguma forma, porque fomos disciplinados. Na verdade, quando Deus está nos disciplinando, ele não está longe de nós. Ao invés disso, ele nos trouxe bem para pertinho dele. Ele nos trouxe bem para o seu ladinho. E ele nos tem em seus braços. Ao trazer sua mão amável de correção sobre nós, é como se estivesse dizendo: eu estou fazendo isso para o seu bem. E, finalmente, para a minha glória e pelo meu nome. Por que disso? Não é essa a razão pela qual nós disciplinamos nossos filhos? Nós não fazemos isso só para o bem deles, mas nós fazemos isso para o bem do nosso nome também. A minha mãe falava muito isso, né? Você me fez de novo passar essa vergonha? Uai, mas fui eu que fiz um negócio errado? Por que a senhora está com vergonha? Isso eu quando era criança. Depois de grande, o que eu entendi? Realmente ela estava correta. Não é uma vergonha só para o filho. Nós estamos vivendo neste momento um caso que está bem pertinho de mim, porque eu trabalho lá no Ministério da Educação. É vergonha só para aquele pastor que está lá como ministro da Educação? Não, é vergonha para quem? Para Deus. Vergonha. E a correção e a disciplina, ela não serve só para o bem daquele que está sendo corrigido, ela serve para o bem de toda a família. Ela serve para o bem de todos. Quando disciplinamos nossos filhos, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, nós estamos preocupados não somente que eles sejam instruídos da maneira correta, para que eles sejam obedientes e se comportem como o Senhor os instrui, mas que possam apresentar e representar o nome de Cristo de maneira correta. E em segundo lugar, que eles possam representar a família deles de maneira correta. Sermos pequenos cristos pelo mundo, imitarmos a Cristo e termos condições de representar ao nosso Pai. Quando exortamos e disciplinamos os nossos filhos, nós falamos a eles verdade em amor. O autor de Hebreus, ele também diz que a correção do Senhor não deve nos deixar desanimados. Isso é, não é para que a desprezemos, mas sim para que a gente possa crescer e que a gente não cresça em amargura ou percamos a esperança, mas que a gente se torne esperançoso de que aquela correção foi para o nosso bem. Quando a disciplina vem, nós temos a tendência de mantermos um coração duro, agir como se nada tivesse acontecido, fingir que nem aconteceu. Mas o propósito da disciplina de nosso Pai é nos levar a nos ajoelharmos e que todos à nossa volta vejam a nossa necessidade total do Pai, que somos totalmente dependentes do nosso soberano Deus, que nos disciplina e nos restaura, que nos dá e que nos tira na hora que tem que ser tirado. Já viu criança que o pai nunca tem coragem de tirar nada para ele? Como que ensina, gente? Eu não sei como que ensina. Eu sou pai novo, eu não tenho lá experiência para falar de certas coisas, mas eu fico imaginando como que disciplina uma criança sem retirar nada dela. Como? Como que você chega para a criança e fala: veja lá, hein? Não continua fazendo isso, não, você vai ver. Vou ver o quê? Você nunca teve coragem de fazer nada comigo, nunca me deixou de castigo, nunca me tirou nada. Vou ver o quê? O que eu quero ver, eu estou vendo. Independente de você deixar ou não. E a gente conhece muita gente assim. Agora, chega para uma criança que já foi disciplinada, que já foi castigada, que um dia já tomou uma surra, e chega para essa criança e fala: se você continuar fazendo isso errado, você vai ver. Meu amigo, esse vai ver, que minha mãe falava para mim, no culto, quando eu estava fazendo bagunça no meio do culto, era um vai ver que me deixava quieto, pianinho, até chegar em casa. E a gente morava tão longe. Por que a gente não morava mais perto da igreja? Porque o sofrimento seria menor. Mas não, a gente morava tão longe da igreja, e eu ia o carro inteiro pensando que eu realmente ia ver. Aí ia ser cortado alguma televisão, ia ser cortado algum futebol na rua, ou ia ser cortada a minha bunda. E a gente passava um trecho tão longo até chegar em casa. Eu acho que ele nem era tão longo assim. Eu acho que o meu medo era tão grande que ele ficava até maior. Por quê? Como que disciplina uma criança que dela nunca foi tirado nada?
Não tem como. Outro aspecto, a graça da correção do pai. Em Jó 5, nós vemos como Deus usa Elifaz, o temanita, para nos ensinar sobre os seus caminhos soberanos. Lá está escrito assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e, quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e a nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto não o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para o teu bem. Vamos analisar em especial as palavras de um dos versículos. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. As feridas, o quebrantamento e o estraçalhar de nossos ossos são todos autorizados pelo nosso Deus, soberano. Como nosso pastor e chefe, ele sempre vai ao campo e ele sempre irá nos disciplinar para nos trazer ao arrependimento por meio do nosso quebrantamento e da força aparentemente autossuficiente que nós achamos que temos. Ele quebra os nossos joelhos para que a gente possa cair e nos alimentar da grama verde da sua palavra. Ele nos traz ao arrependimento. Então, enquanto ele nos restaura a alma, ele também nos mantém longe dos nossos inimigos. Ele nos protege para que depois a gente possa festejar. E ele nos toma pela sua mão e nos leva ao lado das águas que ele mesmo aquietou, para que possamos beber livremente e aproveitar uma vida abundante debaixo da sua sombra, da sombra do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso pastor. Se você nunca experimentou a correção de Deus, é possível que você não seja crente. Mas se você está entre os eleitos de Deus, você irá pela sua graça experimentá-la, e ele irá pela sua graça te levar à exaustão por vezes. Esse pastor ali, que eu não vou arriscar falar o nome, que falou essa frase. Então, ao crescermos em graça e santidade, nós iremos orar cada vez mais, nós iremos cada vez mais pedir: Pai amado, traga a sua correção sobre mim, e por meio da sua bondade, me leve ao arrependimento. É isso que nós queremos, não é? Mas é difícil desejar isso, não é? Mas é isso que a gente tem que querer. Porque que pai há que não exorta o seu próprio filho? Queremos pais que se importem suficientemente conosco a ponto de nos exortar em amor. E quando tudo isso acontece, nós temos uma esperança. Uma esperança na correção do nosso Pai. O autor de Hebreus, ele continua: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não exorte? Mas se você suporta a correção, é porque Deus vos trata como filhos. Se aguentarmos a disciplina, a esperança certa é que Deus nos tratará e nos trata como filhos. Se a suportarmos na medida em que o Espírito nos sustém, e nosso Pai nos garante a fé para perseverar, então nós provamos que somos filhos de Deus. A promessa de Deus ao corrigir seus filhos
é uma das seguranças mais práticas e facilmente observável que nós temos nas Escrituras. Se somos filhos, o nosso Pai tem nos corrigido. Se somos filhos, nós temos sido exortados. Se somos filhos, quando a gente escuta a palavra do pastor no culto, no domingo à noite, a gente sente que aquela palavra também machuca. E está falando a nós, porque a gente entende a correção. Se não somos filhos, a gente não entende essa correção. A gente escuta e fala, não é comigo não, eu tô top em todos esses tópicos aí. Não, se somos filhos, nós entendemos a correção de Cristo. Nós podemos descansar seguros no fato de que somos de Deus, quando a sua mão de disciplina vem sobre nós para nos satisfazer. Isso revela que Deus nos ama, revela que nós nunca seremos separados dele, revela que somos filhos eternos. O autor de Hebreus escreve, se suportais a correção, Deus os trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrija, mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que palavra forte. Bastardo significa filho ilegítimo. Aquele filho que o pai não se importa, porque não é filho dele mesmo. Então, para que ele vai se importar? Sim, filhos ilegítimos, eles têm pai, mas são pais que não se importam. O autor de Hebreus, ele está provando o simples ponto de que, se não recebermos a correção de Deus, nós não somos seus filhos. E não somente isso, João 8,44 diz assim, vós tendes por pai a quem? Ao diabo. É o que eu estou falando. Filho bastardo é filho de alguém. Lembra quando a gente estudou sobre a questão de adoção? Nós estudamos que existem dois tipos de filhos. Os adotivos, os adotados por Deus Pai e os filhos da ira. Filho você é, filho vai ser. Todo mundo é filho. Agora, de quem nós seremos filhos ou de quem nós somos filhos, aí que vem a diferença. Se não recebermos a correção, nós não temos por pai aquele que nos dará a vida eterna. E ele continua dizendo, além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se nós reverenciamos os nossos pais terrenos que nos corrigem, muito mais nós não deveríamos reverenciar a Deus Pai quando Ele nos corrige e nos exorta. E essa correção, essa exortação acontece através da própria igreja, por vezes, dos irmãos, né, se aconselhando, dos líderes da igreja, conduzindo e aconselhando e pastoreando o seu povo. Deus nos leva ao deserto algumas vezes, para que quando nos alimentarmos do que Ele nos providencia, nós sejamos gratos por ter aquilo que somente Deus pode nos providenciar. O único pão que consegue verdadeiramente e eternamente nos satisfazer é Cristo Jesus. E por vezes o nosso Pai, Ele irá nos testar, e Ele irá nos colocar em provações. E qual o objetivo de tudo isso? Qual o objetivo de toda essa correção? Bem, o autor de Hebreus também nos fala lá no versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Nossos pais terrenos, eles nos corrigem pela própria sabedoria. E o próprio versículo 10 fala isso. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, o objetivo da disciplina não é simplesmente para que tenhamos uma vida melhor, mas para que compartilhemos a santidade de Deus. Deus nos ergue para nos fazer maduros. Ele nos dá caráter através do amor que Ele mesmo derramou em nosso coração por meio do seu Espírito. Deus nos faz completos e maduros, sem que nada nos falte. E essa é a proteção e o cuidado do nosso Deus. O objetivo é que nos tornemos mais e mais dependentes de Cristo, fixando nossos olhos nele e, portanto, nos tornando mais como Ele em sua santidade. É por isso que no início do capítulo 12, lá de Hebreus, o autor ele nos aponta para
Cristo. Vamos ler juntos? Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Leiamos. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós não estamos em uma corrida arbitrária, gente. Essa é uma corrida permitida, entre aspas. Nossa corrida é estabelecida soberanamente por Deus e existe uma linha de chegada e pela sua graça, se formos seus filhos, nós atravessaremos com vitória, mas essa vitória será em Cristo e nós atravessaremos atrás de Cristo, pois nós nos espelhamos e nós corremos atrás de Cristo. Ele não somente é o nosso irmão mais velho na fé, que foi antes de nós, e garantiu a nossa vitória, mas Ele é aquele que permitiu a corrida, e Ele é aquele que permite com que nós tenhamos fé nele mesmo. Ele é o que nos guia por essa corrida da vida. Ele é o que nos guia pelos campos e pelas batalhas da nossa vida. Ele não está em pé atrás de nós, nos dizendo para correr e lutar a batalha, não. Ele é quem está liderando o seu povo. Ele é quem está liderando o nosso ataque. Ele é quem está indo à nossa frente para que possamos ver e a qualquer momento vê-lo. Então, ao seguirmos Cristo, não estamos olhando para nós mesmos, para nossas forças, ou numa batalha, sei lá, não estamos olhando para as nossas armas ou a capacidade de fogo que nós temos em nossas mãos. Não estamos olhando para as nossas próprias forças e nem estamos confiando em nossas próprias carruagens, cavalos, armas, escudos ou capacetes. Não. Nós não estamos olhando para baixo. Nós não estamos olhando para os nossos problemas, nem para as nossas fraquezas. E nem para as nossas lutas neste mundo. Pois ao fazer isso, nós iremos com certeza tropeçar e perder essa batalha. Ao invés disso, nós estamos olhando para o nosso capitão, para aquele que vai adiante, conquistando, e para conquistar, aquele que vai aniquilando todos os nossos inimigos, que são inimigos dele, e consequentemente nós. Em Cristo nós não somente portamos um fruto pacífico de justiça, como está escrito no versículo 11, mas uma colheita cheia de frutos em um campo amplo de bênçãos. E esse fruto se dá pela mão disciplinadora de Deus. Não espere ter colheita sem sofrimento. Não espere colher frutos sem antes ter sofrimento. Porque é duro o trabalho. E o nosso Deus é um Deus disciplinador. Um Deus que está nos desmamando deste mundo, nos desarraigando do nosso pecado, mortificando a nossa carne e fazendo com que não somente não tenhamos mais nenhum gosto por essas coisas do mundo e pela nossa própria carne, mas Ele está nos fazendo odiar essas coisas a cada dia. E é Ele quem está nos conduzindo. Não é uma de nossas maiores alegrias o conhecimento de que estaremos um dia livres do nosso pecado e livres mesmo de qualquer possibilidade de pecarmos na eternidade? Isso não é uma alegria para nós? Não é uma das nossas maiores esperanças que estejamos cercados por aqueles que não podem pecar contra nós? E mais ainda, que não consigamos pecar contra Deus a quem nós amamos? Essa não é a nossa maior esperança de um dia estarmos na glória com o nosso Deus? E é para isso que Ele está nos preparando agora. Ele nos disciplina mediante a convicção de seu Espírito,
alfinetando a nossa consciência e nos preparando para esse glorioso dia onde não mais seremos disciplinados e exortados. A mão de disciplina do Pai vai ser pesada, mas se revelará linda aos seus filhos. Pois nós que somos de Deus, nos aproximamos diariamente como pequenos filhos e nos ajoelhamos em fé. Nós descansamos somente em Cristo e na salvação que foi dada somente por Ele. Como nos é oferecido no próprio Evangelho, nós sabemos que o Filho de Deus foi machucado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas pelas pisaduras nele, nós fomos sarados. Nós fomos curados e nós temos a salvação. E é por isso, por todo esse sofrimento e por tudo isso que o Senhor já nos livrou ao morrer na cruz por nós, é que constantemente e dia após dia Ele tem nos livrado de problemas, de situações em que nós com certeza iríamos nos meter se fosse pelo nosso próprio coração e nossas forças. E Ele faz isso com a sua mão disciplinadora, uma mão de amor, uma mão de cuidado para com nós que somos filhos. É difícil lidar com relação à correção, é difícil lidar com relação à disciplina? Gente, hoje mais do que nunca. Se você chegar em qualquer lugar, em qualquer escola, até escolas cristãs, né, confessionais, vocês vão ter muita dificuldade com relação à disciplina e exortação. Muitas coisas sendo ensinadas de forma errada. É muito massagear de ego que existe hoje em dia, gente. Aí você não pode dizer não para a criança. Essa semana eu estive a semana inteira chocado com um negócio que a minha esposa me mostrou. A minha esposa me mostrou uma pediatra, até falei com meus cunhados ontem sobre isso. Ela me mostrou uma pediatra. No Instagram todo mundo é pediatra, né? A gente estava até conversando isso ontem. Eu acho que esse povo nem é pediatra mesmo, não. Eles só falam que são e vai ganhando seguidor no Instagram, porque não é possível. Uma pediatra que falava que a criança ela é naturalmente egoísta. Até aí ele está correto, né? Sim, por causa do pecado, nós somos naturalmente egoístas. Mas que por causa disso, nós não devemos, como pai, obrigar as nossas crianças a fazer aquilo que elas não querem ou a repartir seus brinquedos, repartir suas coisas com os outros, porque elas não estão preparadas para lidar com o dividir, entre aspas, elas não estão preparadas para viver em sociedade. É basicamente isso que ela está falando. E elas não estão preparadas para fazer nada pelo próximo, porque elas são naturalmente egoístas. E que a gente só pode começar a ensinar, entre aspas, a gente só pode começar a disciplinar e exortar nossas crianças com relação aos pecados que elas cometem vinculadas ao ego delas a partir dos 5 anos, que é quando elas estão preparadas a começarem a lidar com ter que dividir, com ter que viver na sociedade. E, gente, é muita gente que acredita nessas coisas. Não temos que dizer não para as crianças, porque isso traumatiza. Não temos que ensinar elas a dividir, porque isso daí está indo contra o ego natural das crianças. Logo, não temos que exortar e disciplinar os nossos filhos com relação a nada. Isso aí é com relação a ego. Mas se você pegar qualquer tipo de criação ensinada hoje em larga escala nas mídias, vocês vão ver que as que mais fazem sucesso são as que lidam com zero disciplina, zero exortação. Eu acho que, eu não tenho certeza, posso estar errado, Carisa pode me corrigir, mas existe até uma linha de ensino nas escolas que fala sobre a questão do problema em dizer não para as crianças. Né? Você não pode dizer não, você tem que ir induzindo e conduzindo a criança até ela sozinha, dar um estalo naquela cabeça, naquele HD limpo, de que ela está errada em fazer o que ela fez de errado. E aí você vai ali, sem dizer não, sem exortar, sem disciplinar, você vai conduzir. Né? Vai conduzir como, gente? Sem disciplina e sem exortação. Mas a gente vai além, é muito fácil a gente pegar os exemplos das crianças. Vamos pegar os exemplos dos adultos. Sem dizer que vocês estão errados, o pastor tem que ir ali, conduzindo, pisando em ovos,
caminhando para que você entenda que você está sendo egoísta, que você está fazendo coisas erradas, que você está lidando com o seu casamento de forma errada, está lidando com seus filhos de forma errada, está lidando com o cuidado com o dia do Senhor de forma errada, mas eu não posso dizer que você está errado. Eu não, me coloquem como pastor aqui, né? Aí o pastor não pode dizer que você está errado, ele tem que ir ali te conduzindo, te incentivando a fazer as coisas certas para que você tenha um estalo. Porque se falar que você está errado e que você não está lidando de forma correta com algumas coisas, à luz das Escrituras, aí é problema. E aí a gente é totalmente contra a disciplina e totalmente contra a exortação. E aí a gente pula para o nosso ego e fala, nunca fui tão humilhado na minha vida. Nossa, porque o pastor pediu para você ter cuidado com o dia do Senhor, por exemplo. Nunca fui tão humilhado na minha vida, me expôs. Não, ele não falou o seu nome no púlpito, ele só pregou sobre o cuidado do dia do Senhor. Não, minha esposa, aquilo lá foi uma direta para mim, foi uma indireta para mim. Lá do púlpito ele estava me questionando. Por quê? Porque nós somos como crianças. Nós não queremos ser disciplinados, nós não queremos ser exortados. E a gente não pode ser como criança, porque o nosso próprio Pai não nos trata como crianças. Ele nos trata como filhos adotados. E nós não podemos ficar o resto da nossa vida no leite, como a própria palavra de Deus nos fala. Precisamos de alimento sólido, e vocês podem ter certeza que com o alimento sólido a disciplina e a exortação vêm. E nós temos que entender, aceitar que estamos errados, pedir perdão a Deus, nos ajoelharmos, confessarmos os nossos pecados. O que a gente tem na nossa liturgia do domingo, do culto solene? Todo culto solene tem confissão de pecados. E nós temos que nos arrepender e pedirmos para Deus não nos tratar como crianças, mas que Deus realmente nos trate como adultos e que Ele derrame a sua bênção e o seu amor sobre as nossas vidas de forma protetora e de forma exortativa. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz, nos exorta, nos disciplina. Tira de nós, ó Pai, o nosso ego, o nosso altivismo. Nos faça, ó Pai, olharmos para Cristo e menos para nós. Nos faça, ó Pai, mais humildes. E nos ajude, ó Pai, a estarmos debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Obrigado, ó Pai, pela igreja e pelos pastores e líderes da igreja que o Senhor colocou em nossas vidas para nos ajudar a caminharmos, nos ajudar, ó Pai, a mostrar a sua exortação e disciplina na palavra de Deus, nos conduzir, ó Pai, de forma correta e dê a eles também forças, ó Pai, para que eles possam corrigir e nos conduzir. E dê a eles, ó Pai, boas explicações, dê a eles luz e esclarecimento da palavra de Deus, para que eles possam nos conduzir. Nos abençoe também como pais, como tios, como avós, que o Senhor esteja nos cuidando, ó Pai, cuidando de nós e nos enchendo de capacidade, de coragem, ó Pai, para liderarmos e cuidarmos das nossas crianças, exortarmos e disciplinarmos, e tudo isso com muito amor, com muito cuidado, ó Pai, pela vida de cada um desses membros. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.